Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Sou a professora Gisele e na nossa aula de geografia de hoje nós vamos falar sobre calendário. Então vamos ler todos juntos, tá? Sobre o calendário. Bem devagar e pausadamente, vamos exercitar a nossa leitura. Calendário é um sistema de medidas que, baseado em movimento dos astros, divide o tempo em dias, meses e anos. Mas vamos parar para pensar. Você consegue viver sem saber que horas é agora? Que dia da semana é hoje? Ou que dia do mês? Ou até mesmo em que ano estamos? Difícil, não é? Pois é, você também já parou para pensar a quantidade de coisas que você realiza durante o dia? A quantidade de tarefas? O tempo que você demora para ir ao supermercado? O tempo que você aguarda na sala de espera do médico? Então, o tempo todo nós estamos controlando o nosso tempo, não é isso? Há 10 anos atrás, você fazia essa quantidade de coisas em apenas um dia? Ou você acha que há 10 anos atrás o seu dia era maior? Não, é impressão nossa. Hoje nós temos muitas coisas a se realizar durante o nosso dia, nós temos muitas atividades, um emprego, algumas pessoas têm 2 empregos ou outras pessoas até mais, tá? Então nós temos muitas tarefas durante o nosso dia. Isso faz com que o nosso tempo ele vá diminuindo, mas é com a impressão nossa mesmo. Tá certo? Porque nós o tempo todo controlamos o tempo. Mas isso não é do homem moderno de hoje não, tá? Desde lá antigamente, nos homens das cavernas, eles já controlavam o tempo. Mas existia calendário naquela época? Não, mas eles controlavam o tempo do jeito deles. Vamos ver? Naquela época, nos homens das cavernas, eles viviam caçando. E quando a caça terminava, eles mudavam de lugar. Então, eles não tinham uma moradia fixa. Mas eles saíam para caçar ao amanhecer do dia. Então, eles já controlavam o tempo pelo sol. E eles retornavam, né, para suas casas, ali para o local onde eles habitavam, quando o sol ia embora e chegava a lua. Então, até mesmo naquela época dos homens das cavernas, eles já controlavam o tempo pelo sol e pela lua, mesmo sem perceber. E com o passar do tempo, eles foram percebendo que eles podiam se acomodar em um determinado local sem precisar de ficar se mudando sempre que o alimento e que as reservas ali acabavam. Então, ele começou a se acomodar em um local e ele começou ali a plantar. E assim nascendo a agricultura. E esse surgimento, né, deu-se lá no período neolítico. O que aconteceu? Eles colocaram um determinado grupo, eles foram se juntando, né, as famílias foram crescendo, eles foram percebendo que eles precisavam de um tempo para arar a terra, para preparar a terra, eles precisavam de um tempo para plantar e tinham um tempo para colher. E eles também perceberam que uma época chovia muito, outra época não chovia. Outra época fazia muito frio e outra época fazia muito calor. Então, com a vivência dos homens das cavernas, eles foram criando ali o seu próprio calendário. Imagina nos nossos dias de hoje. Quando
quando você descobre algo diferente, o que que você faz? Você corre e liga para alguém, né? Se é algo sobre o seu trabalho, você liga para um colega de trabalho ou você vai lá no grupo do WhatsApp e manda um zap. Quando você precisa de uma pesquisa, hoje eu quero fazer uma comida diferente. O que que você faz? Vai lá na internet, procura lá no aplicativo. Uma comida diferente, as pessoas gravam vídeo, posta, né, nesse aplicativo. Então, hoje existe tudo isso. Mas e lá no período neolítico? Se eles descobrissem algo ali sobre a agricultura, sobre o plantar, sobre colher, tinha como eles colocarem nas redes sociais? Não. Não tinha comunicação nenhuma com qualquer outra parte do mundo. Então, com essa vivência de cada povo, foram surgindo vários calendários. Cada povo foi criando o seu próprio calendário do seu jeito. Então, os calendários foram criados personalizados, de acordo ali com cada povo, tá? E, de acordo com especialistas, a primeira escrita comprovada, né, as primeiras escritas que foram descobertas foi lá nos Sumérios. As primeiras escritas sobre o calendário, em 2.700 anos antes de Cristo. E aí o calendário deles já tinha, né, 12 meses, só que cada mês tinha exatamente 30 dias. Então não era parecido com o nosso, mas aí tinha divergência de dias, ok? E eles, os sumérios, eles mediam o tempo pela lua, porque era uma forma mais fácil de se medir. Com o passar do tempo, vieram os egípcios, e os egípcios passaram a medir pelo sol. Mesmo sendo uma forma mais complicada, mas eles passaram a medir pelo sol porque eles acreditavam que assim era a forma correta. E aí o ano passou a ter 365 dias, assim como é até hoje. E com diversas experiências, né, diversos tipos, diversos modos de viver, diversas crenças, diversas culturas e religiões, foram formados diversos calendários. E hoje eu vou apresentar alguns para vocês. Primeiro, nós vamos falar lá do primeiro calendário solar, que é o calendário egípcio. Então, o primeiro calendário egípcio, ele tinha 365 dias, dividido em 12 meses. E assim continuava 30 dias todos os meses. Mas lá no final do ano, eles acrescentavam 5 dias. Então, eles iam 30 dias todos os meses, lá no final do ano eles acrescentavam 5 dias. Não existia nessa época aí o ano bissexto. Então, não tinha um ano com 366 dias. E tinha somente 3 estações, que era o período da inundação, o período do inverno e o período do verão. Mas por que período da inundação? Eles fizeram essa estação porque era o período que o rio Nilo inundava. Então, era essa a única noção que eles tinham, ok? E com o passar do tempo, eles usaram os 2 astros, tanto mediam pelo Sol quanto pela Lua, para fazer essa comparação. Tá? E assim o calendário foi sofrendo inúmeras mudanças, tá certo? Agora nós vamos falar sobre o calendário chinês, que é bem interessante. O calendário chinês, ele é lunisolar. E esse povo usa o calendário para cultura, para questões religiosas, para questões, né, sociais deles,
Mas quando se vai para um assunto internacional ou um assunto militar, eles usam o nosso calendário, que é usado pela maior parte do mundo, tá certo? E esse calendário, ele tem um ciclo de 12 anos. Nós aqui usamos horóscopo para um ano inteiro. Lá não, lá eles usam esse ciclo de 12 anos com 12 animais dentro desses ciclos. Então, é um animal por ano, ok? E o calendário deles inicia em fevereiro, não em janeiro igual o nosso. E aí eles seguem a ordem de rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Então, olha para você ver, cada ano tem um ciclo de um animal. Então, olha, quando termina o ciclo do porco, começa o ciclo do rato. Quando termina aqui o ciclo do rato, começa o do boi. Quando termina o do boi, começa o do tigre. E assim, dando continuidade. Quando termina o ciclo desses 12 animais, se recomeça no próximo, tá? Calendário judaico. Esse calendário é muito antigo. É lá da época dos hebreus. Eles usam, o calendário há mais de 3 milênios, tá? E da mesma forma, ele é determinado para datas festivas, aniversários, mortes e serviços religiosos. Quando se trata de assuntos internacionais ou militares, se usa o nosso calendário. E agora nós vamos aprender sobre a história do nosso calendário. O nosso calendário, ele é chamado de calendário cristão ou gregoriano. Vamos entender o porquê esses nomes. O monge Dionísio, lá no século VI, ele começou a fazer pesquisas sobre calendários de outros povos. E ele percebeu que eles sempre iniciavam o calendário deles com um acontecimento muito importante, ou para a questão cultural ou para a questão religiosa. Então, como o monge Dionísio cristão, ele entendeu que, para um acontecimento muito importante de um cristão, seria o nascimento de Jesus Cristo. Por isso, o nosso calendário se inicia no nascimento de Jesus Cristo. Se você parar para perceber, quando você lê, até mesmo lá no início dos slides, tem lá que os sumérios, as primeiras escritas, a criação dos sumérios foi em 2700 anos AC, porque é antes de Cristo. E quando eles querem determinar essa data depois de Cristo, eles colocam DC, depois de Cristo. E aí, mesmo com toda essa pesquisa, mesmo com o monge Dionísio ali percebendo e formando esse calendário, ele ainda não foi usado oficialmente, tá? Ele passou a ser usado oficialmente lá em 1582, pelo Papa Gregório XIII. Por isso, o nosso calendário é cristão ou gregoriano. Mas, mesmo em 1582, para se colocar esse calendário em ordem, olha que interessante o que aconteceu nesse ano. Em outubro, especificamente, tivemos primeiro, segundo, terceiro e quarto dia do mês. E do quarto dia se pulou para o 15º dia. Então, as pessoas dormiram no dia 4 de outubro. Desculpa, gente, mudei aqui. As pessoas dormiram no dia 4 de outubro e acordaram lá no dia 15 de outubro. Então, esse mês foi um mês, assim, completamente inusitado, né? Mas isso era necessário para que, a partir dali, o calendário fosse cronometrado direitinho, tá? E assim surgindo o nosso calendário. Mas, professora, eu tenho uma dúvida. Por que o ano tem 365 dias?
Aonde surgiu isso? Então eu vou explicar para vocês. O que acontece? A Terra demora 365 dias para dar a volta sobre o Sol, e isso se chama translação. Mas não é exatamente 365 dias. São 365 dias, 6 horas, alguns minutos e alguns segundos. Então, ficava difícil encerrar o ano em 365 dias e 6 horas e alguns minutos e alguns segundos. Complicado, né? Esse tempo cortado. O que que eles fizeram? Eles pensaram, o dia não tem 24 horas? Se eu multiplicar o 6 por 4, não dá 24? Então, a cada 4 anos, nós acrescentamos um dia, perdão. A cada 4 anos, nós acrescentamos um dia no ano. E aí ele passa a ter 366 dias, chamando assim esse ano de ano bissexto. Aí o que que eles fizeram? Pegaram e vamos analisar aqui em qual mês tem menos dias. E nós vamos colocar esse dia acrescido nesse mês que tem menos dias. E aí o mês que tinha menos dias era o fevereiro. Por isso, todo ano bissexto, o fevereiro passa a ter 29 dias. Então, quando é ano bissexto, o fevereiro tem 29 dias. E quando não é ano bissexto, o fevereiro tem apenas 28 dias. Ficou entendido? Então, esse é o nosso calendário. Nós temos aí o janeiro com 31 dias, o fevereiro com 28 dias, num ano não bissexto, e 29 no ano bissexto. Temos o março com 31 dias, abril com 30 dias, temos maio com 31 dias, junho 30 dias, julho 31 dias, agosto também com 31 dias, setembro 30 dias, outubro 31 dias, novembro 30 dias e o dezembro 31 dias. Aqui nós temos os dias da semana e perceba, aos domingos está marcado de vermelho, porque é o dia de descanso. Existem pessoas que trabalham de escala e trabalham aos domingos, tá certo? Mas para a maioria da população, o domingo é um dia de descanso. Temos também em vermelho outros dias por todo o calendário aqui, que são feriados que nós vamos aprender numa próxima aula, tá? E aqui no pé do calendário, olha, de todo mês, nós temos aqui o ciclo da Lua. Então quer dizer que o nosso calendário também é lunisolar. Você também consegue acompanhar o ciclo da Lua aqui pelo seu calendário. Agora nós vamos para uma parte de curiosidades. Lembra que o nosso calendário, ele teve inúmeras mudanças? Lá na época do imperador Júlio César, o nosso ano, ele tinha apenas 10 meses. E aí o imperador Júlio César foi homenageado. Ele pegou lá o mês quintilis e colocou o nome dele de Júlio. Mas esse mês tinha 31 dias, não é isso? Depois, depois que o rei Júlio César foi morto, veio aí o rei Augustus, que também queria ser homenageado por um mês. E aí eles pegaram o mês sextilis e passou a chamar de agosto. Mas o mês sextilis ele tinha 30 dias e não podia ser menos do que o julho, que tinha sido homenageado pelo rei Júlio César. Então eles pegaram esse dia lá de fevereiro, explicando assim o porquê o fevereiro tem menos dias, e colocaram em agosto, que é o único mês, a sequência de 2 meses com 31 dias.
Interessante? Agora nós vamos para a parte da revisão da nossa aula, tá? Então, tudo que nós aprendemos, nós vamos ter uma pequena revisão aqui, desse momento. Surgimento do nosso calendário. Então, nós entendemos que desde antes, né, desde os primórdios, os homens tinham a necessidade de medir o tempo. Também aprendemos sobre diferentes calendários, calendário egípcio, calendário judaico, calendário chinês e o gregoriano, que é o nosso calendário. E ali no nosso calendário, nós descobrimos como que surgiu o nosso calendário, né? Com pesquisa do monge Dionísio. Depois o Papa Gregório XIII veio, né? E tornou oficial esse calendário. E é o calendário que nós usamos até hoje. Agora nós vamos para uma parte de atividades. Vamos ler. Em que mês do ano tem mais datas importantes para você? Quando chega a sua folhinha lá daquela loja, né, que você gosta, ou daquele supermercado que você gosta, que dá no final do ano, eles dão de brinde para os clientes, que você pega lá e coloca lá na sua geladeira, qual que é o mês que você vai correndo lá olhar, qual é o dia da semana que vai dar, né? Qual é o dia da semana que vai dar aquele dia, se é numa segunda, se é numa terça, ou se é no final de semana, que é o bacana para comemoração. Aí você vai olhar lá, qual que é a data mais importante? Por exemplo, é a data de alguém querido? Um filho, uma filha, o esposo, né? Ou a mãe, o pai. Ou o nascimento de alguém muito importante. Ou é a realização de um sonho naquele ano que vai acontecer naquela data. Ou final do ano, que são épocas comemorativas, festivas. Ou meio do ano ali, que também tem, né, datas comemorativas, questões de crenças ou questão de cultura mesmo, festas culturais. Qual é o dia aí que você mais gosta? Gostaria que você parasse para analisar, prestasse muita atenção e aproveitasse esse dia, essas 24 horas do dia, que é o nosso tempo, que é muito importante para nós, ok? Então, esse é o final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E para acessar a nossa plataforma SMED, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube SMED e até uma próxima aula. Tchau!